A gente está conversando ao longo desse mês sobre a gente não tropeçar. E a gente tropeça mesmo. Talvez alguns se identifiquem, né, e achem assim, nossa, eu sou bem estabanado. Outros não, conheçam alguém mais estabanado assim. Mas bom se fosse que na vida a gente não tropeçasse tanto, mas a gente tropeça. E é curioso que as Escrituras e a sabedoria da Palavra de Deus, ela oferece para a gente elementos, recursos de sabedoria para a gente não tropeçar tanto. E é isso que a gente está conversando. Semana passada a gente falou sobre o tropeço da intromissão. E terrível, terrível mesmo é tropeçar na intromissão ou sofrer do pecado do outro tropeçando e se intrometendo na minha vida. Isso dói, mas isso, como o grupo das rodas de amigos conversaram ao longo dessa semana, como a gente às vezes tende a tropeçar. E hoje a conversa, ela é em quê? É a gente sobre não tropeçar na distração. E por que a distração? Você vê, se olhar, é bem provável que vários daqueles tropeços no videozinho esteja relacionado a isso, né? E qual é a nossa conversa aqui? É sobre o perigo da gente se distrair daquilo que é importante demais. A gente descobre o perigo da distração, Cláudia, quando a gente coloca o paralelo com um acidente de trânsito. Os números de acidente de trânsito, mas uma grande porcentagem está relacionado a uma distração. E eu acho que é a melhor ilustração de como uma distração no trânsito ela pode ser fatal. Nossas súplicas e graça de Deus para quem está viajando, para que não seja alvo disso, né? Uma simples distração. Eu mesmo caí de moto, eu acho que, olha, não sei quantas vezes eu já caí de moto. Eu ando de moto faz muitos anos já, faz uns 20 anos que eu ando de moto. E quase sempre, né, vamos pensar assim, 90% dos tombos que eu tive de moto foi porque... Aí você fala, você estava distraindo com o quê? Porque vendo o celular não estava, né? Não, eu estava pensando em algo que eu não devia estar pensando naquele momento e me desconcentrei. A motocicleta é um negócio assim bem perigoso e um deslizezinho de atenção que você tem é terrível, dói, como a distração dói. Eu queria ler com vocês um episódio das Escrituras que falam sobre isso. Lucas capítulo 10, do verso 38 até o 42. É um texto conhecido para muita gente e oferece lições muito bonitas para a gente sobre distração. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia os seus ensinos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você sabe qual que é um dos... Eu tive refletindo qual é um dos perigos mais terríveis quando a gente fala de distração? É curioso que esse assunto, quando a gente toca nele, a gente pensa sempre no entretenimento, nas coisas simples, nas coisas às vezes que nos divagam. E o que esse texto ajuda a gente a perceber é que tem uma realidade que tem um poder enorme de tirar e nos distrair do que é mais importante. Isso aí é o compromisso. Os nossos compromissos. Eu diria que as nossas piores distrações são as nossas obrigações. E por que eu afirmo isso? Porque, sabe a parte terrível das obrigações? É que elas têm junto com elas o argumento de que elas são necessárias. Elas têm a dimensão de que assim, olha, sem isso você não pode ficar. Isso é muito vital, isso é muito importante. Então, em razão disso, elas têm a capacidade de nos tirar do que é mais importante. E eu não estou dizendo, por ser obrigação, ela já vem com esse peso de que ela é importante.
e curiosamente elas conseguem nos furtar do que é mais importante. E olha, a gente já vai para o texto, eu vou falar para vocês dessa história, mas presta atenção comigo em algumas coisas. Um pai super ocupado com o trabalho, ele consegue se justificar que está fazendo isso pelo futuro da sua família. E ainda que ele esteja negligenciando a relação com os filhos. Sabia que isso é verdade? Então ele tem para ele ali, não, eu estou trabalhando para a minha família, eu estou pensando no futuro dos meus filhos. Ele não conhece o filho dele, ele não conversa com o filho dele, ele não sabe quem é o filho dele. O filho dele acha ele um estranho, sabe por quê? Porque ele está se matando de trabalhar. E dentro dele ele coloca a seguinte justificativa: eu estou fazendo o melhor para a minha família. Percebe? As obrigações tirando do que é mais importante. Uma esposa super ocupada com as demandas do trabalho dos filhos, não percebendo, pode usar isso aí com razão para negligenciar a relação com o marido. Então ela não está mais perto com o marido, ela não se prepara mais para ele, ela não está com ele, ela não olha mais para ele, por quê? Porque ela tem muitas coisas, ela tem o trabalho dela, ela tem a casa, ela tem os filhos, são muitas demandas, e ela fala assim, eu estou fazendo o melhor para minha família. Gente, é vital a gente perceber que na vida a hierarquia de importância das coisas. E boa parte do problema da distração é quando elas furtam da gente a capacidade da gente entender, olha, eu estou negligenciando o que é mais importante. Então eu vou dizer para você, comer é importante. Comer é importante. Mas não é tão importante quanto você correr com o seu filho para uma emergência médica. Sabe, o prato de comida está feito, mas a criança caiu, machucou a cabeça. Você cata o prato, joga para o alto e deixa ele esfriar, esquece do prato e corre com o seu filho. Por quê? Porque o filho é mais importante que comer, e comer é importante. Estar com amigos é importante, mas não é tão importante quanto ir ao aniversário da sua mãe ou da sua avó que está fazendo 79 anos. Então, é importante os amigos? Não, é muito importante. Vocês têm que entender que meus amigos são importantes. Essa é a justificativa de muitos jovens, adolescentes. Mas ele tem que entender que é mais importante ele estar agora no aniversário. Apreciar aquela carne com a gordurinha que foi oferecida, sabe? Que aquela pessoa, aquele churrasqueiro fez. É muito importante, porque você vai falar assim, olha, Deus fez os sabores para a gente experimentar. Mas é mais importante evitar os problemas de saúde que essa apreciação vai gerar. Gente, sabe qual é o grande tropeço? É a gente não distinguir o que é mais importante. Esse é o tremendo tropeço da nossa vida em várias relações. A gente não conseguir falar assim, entre isso e isso, e essas opções, aqui está o mais importante, e eu não vou largar o que é mais importante. Portanto, eu queria falar para vocês de Marta. A Marta é uma figura curiosa, né? Porque assim, ela faz coisas muito legais. Ela hospeda Jesus. O capítulo 9 do Evangelho de Lucas, ele vai contar que Jesus tinha programado, ele estava indo na direção de Jerusalém. E nessa direção ele vai fazendo paradas, ele passa numa aldeia, passa em outra aldeia. No capítulo 9 é descrito que ele passa numa aldeia de samaritanos, um povo que não era do povo da linhagem pura dos judeus, e eles tinham muitas rivalidades. Ali no capítulo 9 os discípulos percebem que há oposição dos samaritanos, eles não querem saber de Jesus. É no capítulo 9 que os discípulos falam, Senhor, o Senhor quer que a gente manda fogo sobre eles? Não estavam entendendo nada ainda sobre o evangelho. Eles, não, você não sabe de que espírito nós somos, eu vim para salvar os homens, não para condenar eles. E eles prosseguem, capítulo 10 chegam, que é aquele grande momento que Jesus envia os 70 na frente deles, por onde ele ia passar, ele manda a galera adiante, falando para eles, olha, vão. E daí quando eles mandam, é mesmo um ambiente que Jesus fala assim, olha, a seara é muito grande, mas tem muita gente distraída, e não se envolve, e não se engaja. Então ore ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Nesse mesmo contexto, é o contexto onde essa galera vai se encontrando com Jesus e fica muito feliz, porque eles operam cura, os espíritos malignos, imundos que dominam as pessoas, submetem-se a eles. Jesus fala para eles, olha, não se alegrem por isso, porque os espíritos submetem a vocês. Não se distraiam com isso. Se concentrem no que é mais importante. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegrem com isso. E é nesse contexto
que Jesus conta também a história daquele bom samaritano, aquela pessoa que passa, ajuda aquele que caiu. E eu estou contando desse contexto até esse momento que eles param nessa aldeia e aí a Marta hospeda. Por quê? Porque algumas pessoas ficam imaginando assim, ó, nesse enredo que a gente leu, de um lado tem uma mulher superativa, trabalhadora, hospeda Jesus, cuida. Imagina, chegou um monte de discípulos lá, tinha Jesus e sempre tinha um tanto de gente junto com ele. Eu vou chutar para baixo de que, imagina, se os 70 foram enviados e Jesus se encontrou com os 70, gente, o texto não conta para a gente quanta gente tinha na casa dessa mulher. Você imagina uma mulher que quer hospedar bem, que quer receber bem as pessoas, e tem que correr com isso, porque tem muita gente na casa dela. Então do lado tem uma mulher superativa, hospeda Jesus, fala com Jesus, está cuidando de tudo. E do lado tem uma outra que senta aos pés de Jesus, que fica ali quietinha, ouvindo os ensinos dele. E é evidente que assim, ao longo da história da igreja, algumas pessoas acharam que a Marta representava a vida ativa, a vida de quem trabalha, e a Maria representava a vida contemplativa, a vida de quem para quem medita, para quem reflete. E assim, não é sobre isso que esse texto está falando. Esse texto está falando sobre sabedoria para distinguir o que é mais importante. E é interessante que Marta, ela tropeça feio na história. Ela tropeça feio porque o texto fala assim que ela estava ocupada, muitos serviços, mas essa ocupação não impede ela de falar com Jesus. Ela vai e fala com Jesus, fala assim, olha, o senhor não se importa que a minha irmã tá quietinha aí, eu estou aqui super atarefada? O senhor não se incomoda com isso? E aí, gente, vem para a resposta de Jesus, que é muito importante. A resposta de Jesus é o seguinte, olha, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra de Jesus. Que aqui tem um princípio fantástico para a gente saber assim, no que eu devo concentrar a minha atenção. Jesus, ele não aplaude a Marta. Ele diz em outras palavras assim, ó, você está inquieta, você está preocupada com muias coisas, mas deixa uma coisa para você, apenas uma é necessária. Você está percebendo assim, eu me choco com essa palavra, que isso aqui não pode passar rápido para a gente. Porque essa é a palavra do dono da história, do dono da vida, do salvador do mundo, aquele que fez todas as coisas, aquele que faz tudo subsistir pela palavra do poder dele. Ele conhece todas as coisas. Diante de uma mulher super atarefada, cuidando de um monte de coisas que a gente aplaude e que as escrituras não condenam. É isso que precisa ficar claro. Jesus aqui, ele não está condenando o serviço, ele não está condenando o trabalho árduo, o socorrer as pessoas. Por quê? Porque o próprio Lucas, no capítulo 10, deixa isso muito claro. Jesus manda trabalhadores e fala, precisamos de trabalhadores. Jesus não tem nada contra trabalho. Jesus coloca ali nesse contexto uma parábola falando do bom samaritano, aquela pessoa que socorre o outro, que trabalha, que paga a conta. Não é isso que Jesus não está condenando o trabalho. O que Jesus está condenando? Está condenando a incapacidade de perceber o que é importante em momentos X da história. E o que ele está falando para Marta? Marta, uma coisa só é necessária. Diante desse contexto, disso que você está vivendo, do momento da sua vida, você não está percebendo quem está na sua casa. Você não está reconhecendo diante de quem você está. E o que você precisa. A Maria reconheceu quem eu sou, ela reconheceu o que eu posso dar, e diante disso, dessa realidade, ela fez uma excelente opção. Deixou um monte de coisas que são obrigatórias, são compromissos, precisam da tarefa. Mas nesse momento agora, não é isso que ela precisa cuidar. Ela precisa cuidar disso aqui, que é o quê? Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta ninguém vai tirar dela. Inclusive você, Marta. Você não pode furtar ela disso. A escolha dela foi fundamental. Gente, o que Jesus está falando aqui é sobre a presença dele. O que Jesus está falando aqui é sobre a relação com ele. O que Jesus está falando aqui é sobre a vida ser marcada por aquilo que realmente a fundamenta ela. Trabalho, dedicação, serviço, são coisas vitais para a vida. Diga-se de passagem, se você aqui, por um acaso, conhece alguém que não gosta de trabalhar, eu sei que todos vocês gostam e amam, você precisa bater no ombro dessa pessoa e falar assim, não é assim que vive. A vida demanda trabalho, o Criador nos fez para o trabalho. Ele trabalha, inclusive, as Escrituras dizem.
E só um dia para o descanso, não é 7 dias para o descanso e um só de trabalho. Não, é o inverso, trabalhar é uma benção. Então você precisa, essa pessoa que você conhece, sabe disso, você bate no ombro dela e fala isso para ela. É vital. Mas o que esse texto está mostrando? Por exemplo, tem uma coisa mais importante que as coisas que a gente dá nome para mais importante. O que é essa coisa mais importante do que todas? É estar com Cristo. É estar na presença de Cristo, é se relacionar com Cristo, é viver aos pés dele e organizar a sua vida de forma que viver com ele, cultuá-lo, orar, ouvir a palavra dele, seja a mais vital importância, realidade da sua vida. Olha, isso aqui é muito comum na vida de muita gente. Olha. Eu vou arrumar meu trabalho, André. Eu tenho que acertar minhas contas. Eu preciso colocar as coisas em ordem na minha vida. Depois que eu arrumar isso, eu vou buscar Deus. É comum esse tipo. O que tem nessa fala? Essa fala tem assim, ó. Eu tenho que cuidar de algo mais importante para depois cuidar disso aí que vem. É até importante, André, esse negócio de buscar Deus, estar com Deus. Mas é depois. Quer ver outra coisa que aparece assim, ó. André, eu vou arrumar as coisas em casa. As coisas não estão boas. As coisas não estão legal. Eu tenho que acertar o meu casamento. Eu tenho que dar atenção para os meus filhos. Eu tenho que ajeitar, porque está uma bagunça aqui na minha casa. Daí depois, André, eu vou buscar Deus. Depois, peraí, você não está entendendo. Você não está entendendo que a fonte da vida para que você dê condições e estrutura para o trabalho ou para a família, ela não vem de você. Essa é a pretensão nossa. A gente acha que está em nós e não está em nós. A vida, o vigor, a vitalidade, a seiva da vida, gente, o vigor da nossa vida, a fonte da nossa energia, não somos nós. Não são essas realidades que nós estamos conectadas a elas, seja o trabalho ou seja a família. Para depois a gente falar assim, depois eu acerto as coisas com Deus, eu busco Deus, eu vou atrás de Deus, eu vou viver com Deus. Para! Esse é o equívoco, essa é a mentira, essa é a história de Marta. Eu vou arrumar as coisas aqui. Isso aqui é não ter percepção do que é mais vital. Tem uma que é mais... Essas duas aqui agora, às vezes, elas vêm com um argumento mais forte ainda. Eu vou dar atenção à minha saúde. Eu vou ir ao médico, eu vou para a academia. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. Eu tenho que me arrumar, eu não estou legal, eu não estou bem. Eu preciso acertar essas coisas com a minha saúde, depois eu vou buscar Deus. Tem uma mais forte. Olha, André, eu preciso de um psiquiatra. Eu vou ao psicólogo, eu vou fazer terapia, eu vou colocar minha mente, minha alma, eu estou meio desequilibrado, depois eu vou buscar Deus. Gente, pode ver, eu falei de 4 realidades muito importantes, família, trabalho, saúde física, saúde mental, coisas vitais. Mas a gente chega à conclusão que elas vêm primeiro. E assim, você está percebendo? Assim, a distração e os tropeços, gente, os tropeços da vida, eles são sempre com algo que a gente acha assim, que não estava ali. E de repente, a hora que você tropeça, depois vem aquela seguinte culpa. Como eu fui tropeçar nisso? Teve um dia que eu estava na chácara lá do meu sogro, e a gente estava correndo atrás dos gansos, para prender um ganso. Gente, eu muito atlético, sabe, Vitor? Corredor, assim, eu vou pegar isso aí primeiro. Dá-lhe correr, vou pegar esse ganso, não é possível que não pegue esse ganso. E aquela festa, e um monte de gente assistindo. E eu estava indo, correndo no mato, assim. De repente, um toquinho, que era só desse tamanhinho, assim, ó. Desse tamanhinho. Eu de lado, assim, ó. Bati nele. Gente, a minha perna foi pro alto, assim. E todo mundo assistindo na retaguarda, assim. Do jeito que eu caí, Pedrinho, já levantei. Fiz de conta que nem caí. Tipo assim, estava no plano, entendeu? E a vergonha? A vontade dela pular, achar um rio e se esconder. E a minha pergunta assim, como eu não fui ver esse toquinho? E dá-lhe risada, né? Até hoje é motivo de... O meu filho lembra com bastante risada e todo mundo que assistiu. O Moacir, vocês não estão vendo o sorriso dele ali, mas ele está sorrindo, porque ele viu também o Tom. Era pequenininho. Era bem discretinho o tropeço. E eu não vi. E a pergunta que você deve fazer agora. Será que as distrações, o peso das demandas da vida... eles são tão grandes a ponto de você não ver que Deus vem primeiro, que Deus vem antes. Gente, eu estou tentando fazer um trabalho aqui na igreja de começar a linkar bastante o Antigo Testamento com o Novo Testamento, para que você consiga entender melhor como os princípios do Novo Testamento estão no Antigo Testamento, às vezes com outras palavras, mas estão ali também, que não são coisas diferentes.
Não existe esse Deus, tem um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus. Você fala, não, André, mas ele parece mais severo. Você que pensa. Porque você não viu algumas coisas no Novo Testamento. O Novo Testamento, gente, é muito mais severo do que o Antigo Testamento. Mas muito mais. Eu vou mostrar para vocês um texto do profeta Ageu. O profeta Ageu foi alguém que profetizou depois do pessoal vir do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel, por causa que eles desrespeitaram a aliança de Deus, Deus prometeu que um povo ia levar eles cativo e que uma sentença viria sobre eles. Por quê? Porque eles estavam deixando de lado o que era mais importante. Deixar de lado o que é mais importante sempre vai dar tragédia. É isso que as Escrituras falam. E quem é o mais importante? Deus. Deus é o mais importante. Deixou Deus de lado como mais importante, vai dar caca. Vai dar tudo errado. Essa é a mensagem do Antigo Testamento. E aí o povo, assim, depois de ser resgatado por Deus, aquela grande promessa, eles voltaram do cativeiro, era agora para eles fazer o quê? Centralizar a vida em Deus. E a vida em Deus ali é a vida de adoração. Qual era o símbolo da adoração no Antigo Testamento, caso você não saiba? Era o templo. O templo prefigurava aquele templo que viria e que seria o ambiente de conexão com Deus. Jesus falou que ele era o templo. Então, lá no Antigo Testamento, quando você vê a realidade do templo, ele sempre está apontando para Jesus. Mas ali é o alvo da adoração, como Jesus é o alvo da nossa adoração. Ótimo. Voltaram para a terra deles. Deus trouxe eles de volta depois de 70 anos cativos. A história de Neemias conta a reconstrução dos muros da cidade. Mas o profeta Ageu, ele está profetizando porque o povo, depois que chegou, em vez de construir o templo, que a vida deles, prioridade na vida deles, adoração. Depois da adoração, Deus ia abençoar eles viverem a vida deles, mas a parte mais vital da vida deles era a adoração. O que esse povo começou a fazer? Largou de mão o templo e começaram a reconstruir suas casas. Voltamos, vivíamos como escravos, agora estamos prósperos de novo, vamos construir nossas casas, vamos cuidar do nosso luxo, vamos dar atenção à nossa vida. E deixaram de lado o quê? O que é mais importante. Olha o que Ageu fala para vocês entenderem esse mesmo contexto, esse mesmo princípio que Marta e Maria no Antigo Testamento. Olha lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída, porque os babilônios tinham destruído o templo. Não chegou o tempo. A gente tem outras coisas para fazer. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Só estão atrás da agricultura, só estão atrás do seu trabalho, né? Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Qual que é o princípio do Antigo Testamento? Muito suave, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma passagem no Novo Testamento que você vai perceber muito mais severidade. Deus estava mostrando para eles, assim, enquanto vocês ficarem cuidando das coisas de vocês e não entender que eu sou o centro da vida de vocês, e o templo aqui representa a adoração, é a adoração ao meu nome, vocês vão trabalhar e isso aí que vocês vão pegar, esse dinheiro, vai colocar em saco furado. A roupa não vai aquecer, a comida não vai alimentar, nada vai funcionar. O que Deus estava tentando mostrar com essa mensagem? Assim, olha, prestem atenção em mim, me coloque como prioridade na vida de vocês, e depois todas as outras coisas são equilibradas. Você já deve ter ouvido essa palavra de Jesus de outra forma, dizendo assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É disso que está sendo falado aqui no Antigo Testamento. Nossa, mas parece muito terrível. Não, terrível sabe o que me parece? Terrível parece a palavra de Jesus, em Mateus 24. Isso aqui para mim parece terrível, porque aqui ainda Deus está corrigindo, tentando mostrar para o povo dele, que eram os descendentes, aqueles o povo eleito que viria o Messias, Deus ainda está corrigindo eles. Agora, o que Jesus está falando aqui em Mateus 24? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, lembra do dilúvio? Veio água por toda a terra e devastou todo mundo padeceu? Olha o que Jesus está falando. Comiam e bebiam, coisas importantes, né? Casavam-se e davam-se em casamento. Importante casar, né? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam.
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está falando? Distração não vai faltar. Pior, as piores distrações, as obrigações, casar, fazer festa. E você fala assim, André, Jesus está condenando a gente a fazer festa? Para os jovens aí ainda não casar, não é para casar então? É para casar sim. É para fazer festa assim, agora ó, liberando aí os números, está uma beleza, né? Você vê, semana que vem a gente não vai ter mais lista. Já liberaram 70% então assim, não precisamos de lista, não vai chegar a nossa comunidade aqui, aqui estamos calculando uma média de 100 pessoas que cabe aqui bem juntinha, então a gente pode manter 70 pessoas. Então acabou a lista, tá? Coloca só a lista no céu, fala, Senhor, eu vou te buscar, eu não vou me distrair. O Senhor vai ser o centro da minha vida e o culto caminha junto com isso. Então, gente, olha o que Jesus está falando. Muita distração no mundo. As pessoas fazendo tudo que elas acham importante. E daí o detalhe, como nos dias de Noé era assim que estavam as coisas. As pessoas extremamente distraídas e Noé falando assim, ó, vai vir um dilúvio, o julgamento vai vir, a sentença vai vir e as pessoas distraídas. Jesus está falando assim, ó, assim vai ser com a vinda do Filho do Homem, a hora que Jesus vier para julgar, para sentenciar tudo, para fazer novos céus e nova terra, para pegar aqueles que são dele e falar assim, ó, fique comigo. Sabe quem vai ficar com Jesus? Aqueles que ficam aos pés de Jesus, aqueles que amam Jesus, aqueles que caminham com Jesus. E quem que vai ficar semelhante ao aspecto do dilúvio? A quem entende que tudo mais é mais importante. Eu acho que essa palavra é desafiadora. Sabe por que ela é desafiadora? Porque a gente tem dificuldade de acreditar nisso. Você está aqui hoje. Você tem uma baita dificuldade de acreditar que Deus é mais importante que tudo. E qual é a prova disso? É a maneira como você vive a vida. Eu li essa semana uma frase que dizia assim, olha, se você quer saber o que uma pessoa ama, não preste atenção no que ela fala, preste atenção em como ela vive. Aqui a gente está falando de estilo de vida. Eu não estou falando sobre a sua verbalização sobre o que você acha mais importante. Porque é muito fácil, se eu perguntar para você assim, se eu fosse fazer uma enquete, mandar um formulário para você, responda a seguinte pergunta, o que é mais importante, Deus ou saúde, Deus ou trabalho, Deus ou família, Deus ou... Você ia falar Deus, 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 você ia responder isso, porque é o que a gente sabe, a resposta correta, essa é a resposta correta. A grande questão é, o que a nossa vida evidencia? O que a minha vida evidencia? A minha vida, a vida do André, evidencia que ele como Maria, ele já descobriu que se assentar aos pés de Jesus, ouvir os ensinos dele, conversar com ele, viver para ele, deixar os afetos se apegarem a Jesus, para que a partir de Jesus, todas as outras coisas da vida sejam centralizadas, a minha vida evidencia isso? Se a minha vida não evidencia isso, gente, hoje é dia de falar assim, Senhor, eu estou tropeçando, e estou tropeçando feio. E eu preciso que o Senhor me levante, e me ajude, e me restaure. Olha, eu apontaria essas coisas aqui para você. Porque é o que eu quero apontar para mim. Lute. André, como que eu faço? Alguns estão perguntando, como eu faço para Jesus ser a prioridade da minha vida? Eu acho que primeiro você devia confessar isso para Ele. Fala assim, Jesus, novamente hoje, eu quero afirmar para o Senhor que eu quero colocar, eu me rendo à realidade de que o Senhor é a pessoa mais importante para a minha vida e eu vou fazer disso uma verdade. Isso é arrependimento, gente. Não precisa às vezes ter choro, é decisão. Aí, considerando que isso é verdade, você vai fazer o seguinte, você vai lutar e se empenhar e se sacrificar para estabelecer uma prioridade devocional. O que é devocional, André? É você todo dia tirar um tempinho, ler um trechinho da Bíblia, ler um versículo, falando, eu não entendo a Bíblia, André. Eu vou te ajudar. Tem gente aqui para te ajudar. Basta você querer. André, você pode me fornecer um material de devocional todos os dias, porque eu quero fazer isso? Posso. Corra atrás.
A questão é você, sou eu que faço para você. É você que corre atrás, depois a gente serve as necessidades. Mas você tem que se sacrificar. Não adianta, é uma questão de agenda. Aquilo que é importante você prioriza. E isso vai equilibrar a sua vida. Isso vai te salvar. Isso vai te ajudar a você não achar que as outras coisas vão te salvar. Porque não vão. Se você focar no trabalho, ele vai gerar inquietação, desespero. E sabe uma coisa? A gente, como Marta, atormenta a vida dos outros. A gente não consegue deixar os outros em paz, porque gente inquieta as pessoas julgando que elas não estão vivendo a vida do jeito que tem que viver. Segundo, a vida que vem de Cristo, Jesus transbordará para todas as outras áreas, não o contrário. É primeiro vida com Deus, para que as outras realidades sejam abençoadas, para que sejam tocadas pela realidade com Deus. Primeiro vida com Deus. Por último, a adoração. A exposição da palavra e a ceia são as maneiras por excelência de estar aos pés do Senhor Jesus. Esse momento aqui é um momento de excelência de você estar aos pés do Senhor Jesus. Daqui vai derivar uma semana toda com uma dinâmica diferenciada. Aí você fala assim, não, mas o negócio, a Bíblia fala para mim entrar no meu quarto. É impressionante, quem costuma entrar no quarto secreto para falar com Deus, entende que esse momento aqui é glorioso. E curiosamente, quem não entra no quarto secreto para falar com Deus também começa a desvalorizar esse ambiente aqui. As coisas são simultâneas. Deus que inventou esse negócio de comunidade, de culto, adoração, ser exposto à palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem vai dizer para você essas coisas que estão sendo ditas aqui, se não a palavra do Senhor? Difícil demais. Online, André. Gente, online, vocês que estão aí online. Minha oração é que logo, vocês se arrependam e falem assim, Jesus, eu já tenho condições de estar presencial, então eu vou estar presencial numa comunidade. Você que não tem condições, você está doente, a situação está difícil, ótimo, continua aí que Jesus vai te abençoar. Mas deixa eu contar uma coisa para você, aqui é bem melhor. Então você vai orando e pedindo, Jesus, me ajuda porque eu quero estar lá, me ajuda porque eu quero estar lá. Essa é a questão. André, de onde você tirou essas coisas? Olha aí. Daqui. Eu quero orar com você. Se esse é o tropeço da sua vida, quem sabe é a semana de você começar ela de forma bem diferente. Já começou. Hoje você já está aqui. A grande questão é dar continuidade a isso. E vou falar para você, o plano de leitura da Bíblia ajuda muito, viu? Ajuda muito. Oremos, Senhor, em nome de Jesus. A gente quer te adorar, quer te bendizer, quer te exaltar. Eu tropeço, Senhor. Nós tropeçamos. A falta de fé, a falta de confiança no Senhor, a falta dessa experiência com o Espírito Santo que nos conduz à vida com o Senhor, faz a gente entender que o trabalho é mais real, que o trabalho é mais essencial, que a família é mais vital, que a saúde, Senhor, é importantíssima, que o nosso cuidado, e a gente não consegue entender e viver a dimensão de que está o Senhor, de que está no Senhor, de que está aos seus pés, de buscar a tua face. Essa é a vida, dessa vida que vai fluir vida para todas as outras áreas da nossa vida. Senhor, renova aqui. Cria arrependimento aqui, Senhor, me ajuda a ser a primeira pessoa dessa igreja, a viver bem pertinho do Senhor com força, mas que isso se estenda para toda essa comunidade, Senhor, que essa reunião aqui seja a reunião daqueles que se encontraram com o Senhor ao longo da semana, e aqui a gente vem junto agora para celebrar a vida que vem do Senhor, e para ser enviado pelo Senhor ao mundo que precisa da Tua presença, que nós estamos desfrutando diariamente. Nos ajuda. Abençoa-nos nesse domingo e nos socorre, Senhor, para a glória do Senhor, para louvor do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a fazer assim, como um gesto, né? Não cai poder do alto assim, na minha mão vai cair. Não, isso aqui são gestos da gente mostrar se fazer com o coração. Eu quero receber a graça, o amor e a presença do Espírito. Senhor, que o Teu grande amor, o Seu maravilhoso amor que nos afeta nessa manhã. Que a graça de Jesus que renova, que perdoa, que restaura. E sobretudo a presença gloriosa do Espírito Santo. Venha, Senhor, sobre todo aquele que estende a mão agora para o Senhor e crê
no seu mover. E a partir disso, Senhor, a nossa vida seja renovada por uma semana marcante, uma semana diferente, que todos nós estamos tomando decisão de ter. Daquilo que depende de nós, a gente quer fazer como Maria e escolher a melhor parte. Que seja uma semana de excelentes escolhas, onde a agenda devocional da vida com o Senhor vai ser algo que vai marcar a nossa semana, e domingo estaremos aqui novamente para louvar o Deus que viveu com todo discípulo ao longo da semana e nos abençoou. Em nome de Jesus. Amém. Ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. E é tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Só Ele pode devolver, só Ele, só Ele. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Os sonhos vendo a Ti, os meus direitos dou, orgulho vou
pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Enquanto essa canção te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, meus sonhos render a ti, os meus girar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti, gente. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu plano. E este é o meu plano. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar.
Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.